São Chico Podcast. Se você é apaixonado por São Francisco do Sul e quer ficar por dentro das boas notícias da cidade, então você precisa ouvir o São Chico Podcast. São Chico Podcast é uma produção do Estúdio Inca. Se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga no Spotify. Aguarde mais alguns instantes. Dentro de poucos minutos iniciaremos as nossas transmissões. São Chico Podcast, o primeiro podcast de São Francisco do Sul. Olá, sejam muito bem-vindos ao São Chico Podcast. Muito bem-vindos, é um prazer enorme poder dar continuidade nesse projeto. E hoje a gente tem o nosso primeiro convidado aqui com a gente. Sim, a gente está com o Christian Henrique aqui, boa noite. Boa Seja noite. bem-vindo ao nosso podcast. E o Rick, ele trabalha, né, com madeira, com arte em madeira. Ele é marceneiro, né? Seja muito bem-vindo. Você pode se apresentar e falar um pouquinho do teu trabalho para nós? Então tá. Boa noite, eu sou o Christian Henrique, trabalho com a marcenaria, já fazem 2 anos que eu tenho o meu próprio projeto, minha própria marca, que se chama Liberty Art. Tem um pouco no meu trabalho lá no Instagram, que pode ser acompanhado lá. Sim. Por esse nome. E como começou assim o seu interesse, a tua história assim com a arte, com a madeira? Porque assim, é bem interessante, né? Geralmente pessoas que trabalham nesse ramo são pessoas assim com mais idade, com interesses, né, assim, mais restritos, né? E você é tão jovem e já trabalha com esse tipo de... E tem um ponto também que eu achei assim totalmente diferencial no trabalho do Christian. É que ele não é só um marceneiro, ele é um artista em madeira, né? Eu vi assim, alguns trabalhos que ele fez, eu tive o prazer de visitar lá a oficina dele também. Que massa. Um trabalho incrível, né? E como que começou isso, assim, seu interesse em trabalhar com madeira, em esculpir, em se tornar esse artista que você acabou sendo? Primeiramente, desde criança, assim, eu gostei de arte. Eu gostava de pintar, de desenhar, de fazer coisas com cores e com desenhos. Só que a madeira em si surgiu quando eu tinha aproximadamente uns 8 anos. E eu tinha um barreirão atrás da minha casa, assim, e a gente jogava muito futebol lá. E eu falei, nossa, vamos construir uma trave. E o meu primeiro móvel, o meu primeiro projeto foi uma trave de futebol. E meu primo me ajudou, a gente conseguiu uns paus do vizinho, fomos pegar um pouco de bambu. E quando eu vi pronto, eu falei, caraca, eu fiz isso, sabe? E eu fiquei muito feliz. E dali pra frente, a gente fez mais algumas traves, daí até a gente fazer na praia, e sempre trave. Mas com certeza foi surgindo, né, essa vontade, esse apreço pela madeira. O meu tio, ele trabalhava com madeira, fazia decks e pergolados, e ele precisava de um ajudante, e ele veio me chamar. E eu, com todo prazer, falei, caraca, vamos trabalhar com madeira então. E comecei a trabalhar com ele e fui vendo que eu gostava muito daquilo, né? Sim. E a partir dali, eu comecei a entrar cada vez mais no ramo, né? Sim. E hoje, você tem que idade? Eu tenho 22 anos. Nossa, 22 anos. É algo muito bacana de ver, assim, porque é algo que você pode passar para sua próxima geração também, né? Assim, esse ofício tão bonito, né? E assim, de esse interesse, né? Tem desde criança, assim, muito legal essa história da trave. Eu fiquei imaginando assim, se com 8 ele construiu a trave, então com 19 ele construiu a arquibancada. Qual foi a primeira peça, assim, que você fez, assim, já trabalhando, já atuando nesse ramo, que você falou assim, poxa, é isso mesmo que eu quero fazer, assim, tipo, é isso? Perfeito. Então, a minha primeira peça, ela foi construída para mim mesmo. Sim. Foi quando eu fazia a faculdade de arquitetura. Eu cursei arquitetura por 3 anos. E durante a faculdade, eu precisava muito fazer o meu quarto. E eu falei assim, eu vou fazer esse projeto, só que eu não tinha madeira, eu não tinha uma serra malemar. E até que eu fui conversando com uns amigos, com meu pai, e consegui doar umas madeiras de pallet, umas ripas de pallet para fazer, né, o que eu quisesse. Sim. Então, dali eu construí um deck no meu quarto, que ele levantava, virava uma cama, virava cabeceira, coloquei tomadas, fiz o painel de televisão. Então o meu quarto, você entrava, só tinha um pedacinho assim de piso
O resto era tudo madeira. Gente, e eu não sabia que eu conseguiria fazer isso um dia, ou que eu soubesse fazer isso. Sim. Mas eu tava com tanta vontade, porque na faculdade era muito olhar para baixo, né? E mesmo na maquetaria eu não conseguia expressar o que eu queria. Sim. Então, naquele momento ali era um descarrego para mim. Eu falei, não, eu sei que eu posso e eu vou tentar. E tentando a gente vai se conhecendo, né? Sim. Então o teu quarto foi o seu primeiro projeto, assim, seu foi primeiro projeto, primeira quarto. arte, assim, de fato. Que bacana. Até que surgiu a vontade de eu largar a faculdade, foi justamente porque eu queria ingressar nesse ramo da marcenaria. Queria começar a viver desse tipo de arte, né? E foi aonde eu fui até um tio meu, irmão da minha avó, que ele é policial aposentado e tem uma marcenaria para hobby. Só que é uma marcenaria muito completa também. E eu fui lá e conversei com ele, ele me deu total liberdade, né, para poder estar mexendo nas máquinas, podendo estar indo lá todos os dias e trabalhar. Isso foi um presente gigantesco para mim. Então ele me acompanhou ali durante uns 2, 3 meses, me ensinando a mexer em algumas máquinas, dando uns toques assim, mas logo eu já peguei o jeito e comecei a fazer os trabalhos. Esses trabalhos foram surgindo primeiramente de amigos, né, de parentes que foram pedindo coisinhas pequenas e tudo mais, até que eu comecei a criar coragem para pegar algumas coisas grandes. Então, que vinha eu falava, bora, faço. Você faz um beliche? Faço, mas eu não tinha nem ideia de como eu ia fazer, para falar a verdade. Mas no final dava tudo certo. E eu fui pegando confiança em mim cada vez mais, até que hoje eu tenho mais coragem, assim, pra pegar. Sim, não, hoje a gente vai colocar aí pra vocês verem as peças que o Rick faz. São peças maravilhosas, assim, maravilhosas. Dá uma conferida aí. Realmente, assim, fenomenal, toda a qualidade, assim, porque cada peça que sai é uma peça única, né? Você não faz um trabalho em série, né? Então, assim, quando você faz, acredito que você já cria ali uma conexão, né, com o que a pessoa tá, e coloca o carinho também, não é só um trabalho, né? Um carinho que você coloca no trabalho que você tá fazendo. Esse detalhe é bem importante, porque eu sempre pensei que se eu for pegar o tempo da minha vida para transformar em alguma coisa, eu quero transformar esse tempo em algo que a pessoa vai se lembrar de mim. Então, quanto mais tempo aquela peça durar aqui, mais tempo eu vou ser lembrado, ou pelo menos o carinho que eu coloquei ali. E vai durar, né? Que vai durar. Vai durar, vai passar de geração em geração. Aí tá o detalhe também de todas as peças serem fabricadas em madeira maciça. Como eu não comentei ainda, mas eu não trabalho com MDF ou derivados, né? Trabalho apenas com madeira maciça ou compensado naval, que também é chapas de madeira coladas, com uma cola especial, que é a prova de água, então dá uma durabilidade muito alta também pro móvel, né? Sim. Mas é raro eu trabalhar com esse material. Sim. Eu quero mostrar aqui pra vocês, a gente tem uma peça feita pelo Rick, aqui pelo Christian, que foi uma encomenda minha, né, que é um banquinho de vaporização uterina, né? E eu pedi para ele, assim, ele foi a primeira pessoa que me veio assim à mente, porque eu já acompanhava alguns dos trabalhos dele, a gente já se conhece, né? Somos amigos também. Então, quando eu encomendei, eu falei assim, olha, você pode sentir, né? Ele até me perguntou, mas como que tu quer e tal? Eu falei assim, não, pode sentir, né? O que você achar que tem a minha cara, assim. E ele fez o banquinho aqui em madeira maciça, uma lindeza, uma peça maravilhosa. E colocou um sol, né, intuitivamente. E o nome do nosso filho, né, menor, significa sol. Então, assim, foi algo assim que ele teve essa sensibilidade também, assim, de captar, assim, a essência da nossa família, né? Então, quero que vocês confiram aí que é muito bonito esse banquinho, né? E também interessante que, assim, quando a gente estava montando aqui o estúdio também,
a gente tem atrás dessa cortina uma porta de vidro, né? Sim. E aí eu não ia ter como colocar a TV ali, fixar ela, né, no vidro assim. Sim. Eu falei, eu preciso de um aparador ali, mas assim, eu não vou achar para comprar um aparador nas medidas específicas que eu tô querendo. Sim. E aí a Fábio veio aqui comigo, né? Eu falei para ela, coloca a mão aqui, aí eu visualizei, né, pela câmera para ver a altura mais ou menos que seria a TV. Isso. E aí a gente tirou as medidas, né? Aí eu peguei e escrevi pro Christian, falei, eu tô precisando de uma mesa com 1,12 de altura, 1,4 de largura, né? Tanto assim. Ele falou, não, deixa e ele fez e ficou perfeito. 4 dias depois ele chegou aqui com a mesa e eu desacreditei. Foi super rápido. É verdade, é verdade. E eu acho que essas peças também, assim, por serem únicas, quando uma pessoa vai na casa da outra e vê a peça também, acredito que deve chegar e falar, mas e essa peça aqui, quem foi que fez, né? E aí, de repente, porque assim, eu já fiquei sabendo, já teve outras pessoas que comentaram comigo também, que você faz algumas peças assim para banheiro também, né? Algumas coisas diferenciais assim, né? Aí eu vi outro dia assim uma foto, eu pensei, poxa, imagina, né? Você não acha uma peça dessa para comprar assim numa loja, né? Então imagino que isso deve chamar muita atenção também, né? Quando uma pessoa vai visitar a casa de outra pessoa, vê uma peça e fala, e essa aqui aí, ou isso, aquilo, outro, né? Então, é bem por aí mesmo, né? Porque hoje em dia é difícil a gente ver móveis fabricados em madeira maciça, ainda mais peças de banheiro, por exemplo, né? É muito mais fácil a gente ir lá na loja, onde tem produtos fabricados por indústrias em grande quantidade, que o preço ele é bem mais baixo, mas por conta dos materiais também, que são bem inferiores, né? E conseguindo dar um custo menor àquelas peças. Os móveis feitos em madeira maciça, ele, além de ter uma durabilidade muito alta, ele também consegue dar uma beleza especial para aquilo, porque ele se apresenta mais robusto e tem seus veios, tem sua forma natural de ser, onde a gente consegue também dar vida a uma árvore que ela não tem mais vida na terra. Então ela continua aqui presente para a gente poder admirar, né, essa beleza, essa matéria-prima que a natureza dá pra gente. Que lindo, meu. E assim, querendo também, eu acredito que volta assim como de repente um pouco da cultura de como os móveis eram feitos antes, né? Porque hoje em dia tem muitas peças assim de madeira, sei lá, vou pegar como exemplo assim, um guarda-roupa ou uma estante de uma sala, que a pessoa vai comprar na loja. Aí se a pessoa porventura precisa se mudar, né? Mudar de casa, ela desmonta. Quando vai montar de novo, já não é mais a mesma coisa, né? Isso mesmo. Não tem aquela durabilidade. Então, assim, eu ouvia, por exemplo, meus pais falarem, as coisas que eram feitas antigamente eram feitas para durar a vida toda. Aí que tá. Né? E nos dias de hoje não tem muito isso. Então, isso é um resgate também, assim, né? Assim, de padrão de qualidade também com a madeira, né? É, totalmente isso, né? É engraçado você comentar isso, que hoje mesmo eu tive na casa de um cliente e ele tinha recém comprado um guarda-roupa de embuia, uma madeira raríssima, uma madeira de alta qualidade, super linda, e aquele guarda-roupa era feito com tanto carinho, com tanto amor, que eu fiquei uns 20 minutos só olhando os detalhezinhos dele para ver como fizeram isso, há tantos anos atrás, com tão pouca tecnologia. Então eu reparei e perguntei para ele, falei, e as gavetas do guarda-roupa, elas estavam prejudicadas pelo tempo, deixaram cair, então ele pediu para que eu consertasse as gavetas. A única coisa que precisava de restauro eram as gavetas. Então, está lá comigo na marcenaria, eu peguei hoje, vou restaurar com todo amor aquela gaveta para que combine, né, com o guarda-roupa. E continuando, né, realmente, antigamente tinha muito mais matéria-prima para fazer também. Esses móveis. Hoje, a matéria-prima ela tá muito escassa por conta da alta produtividade, por conta da falta de consciência também, né? Nesse ramo de querer mais sempre. Então, um trabalho que eu venho fazendo também, junto com os projetos, é a sustentabilidade, onde eu procuro reutilizar madeiras antigas, madeiras de qualidade, para fazer peças novas, mesas, seja qual for o projeto. Mas então a gente reutilizando essas madeiras, a gente consegue também ajudar o meio ambiente, né? E se ajudar, podendo ter uma peça dentro de casa, né? E faz a transformação, né? Uma Total. peça que servia era um artefato, assim, um objeto, um móvel,
acaba dando vida para ele de uma outra forma também, né? Isso é muito interessante, porque esse tempo que a gente tá agora precisa disso, né? De consciência. Precisa de consciência, né? Pra gente poupar os recursos naturais, né? Então, isso daí também é incrível. Sabe que eu me lembro de uma situação também, que acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu e a Fábio, nós fomos convidados para uma celebração de casamento em Jaraguá do Sul, de um amigo nosso, que ele também tem uma história bem bacana, porque ele é construtor, ele trabalha com construção, mas ele também é novo, né? Então ele falou até assim comigo outro dia, comentou, né? Falou, vou deixar a barba crescer um pouco para ver se eu passo mais credibilidade, né? Mas assim, ele, o que pensar, ele constrói, sabe? Pode ser assim, uma reforma, uma casa inteira, super criativo também. E aí quando a gente chegou no espaço que ia ser o casamento dele, que foi em Jaraguá do Sul, subia uma montanha, né? E aí assim, era um sítio, um tanto isolado, tudo. E nesse sítio tem uma marcenaria que foi construída em 1973. Caraca, mano. E ela tá de pé e funciona até hoje. Só que aí o que mais me chamou a atenção é que nesse sítio não tem energia elétrica. Né? E aí eu fiquei olhando assim e falei, mas e esse maquinário todo e tal? Aí eu fui conversar com esse meu amigo, com o Zene, né? Ele falou, não, isso aqui tudo funciona à base de água. Eu falei, como assim? Aí tem um rio que corre, né, ali dentro da propriedade, e aí direcionaram um caminho, né, uma artéria, uma veia da água assim que passa ali bem do lado da marcenaria, e aí tem uma escotilha. E aí pega a alavanca, quando abre a escotilha, começa a girar uma roda de água que tem uns 8 metros de circunferência. Nossa, mano. E liga todo o maquinário, começa toda a engrenagem assim, tudo junto, sabe? Aí tem aquelas serras que vai passando a madeira pra ir cortando, tem afiador, tem de tudo. Eu acho que é pelo menos umas 12 máquinas que tem ali, mas quando liga uma, liga todas. Que louco! E aí eu fiquei olhando aquilo, contemplando, né, porque eu vi funcionando, né? Pois é. Foi construído em 73. E aí eu conversei com esse meu amigo que ele é construtor e falei, o que você acha se um dia levar um projeto desse nesses tempos atuais, assim, por exemplo, para um engenheiro e tal? Aí ele falou, os caras vão olhar e vai falar que é inviável, né? É impossível. É impossível. Aí eu falei, pois é, agora vamos tentar imaginar a história da pessoa que construiu isso tudo, né? A pessoa vivia ali isolada na década de 70, deve ter passado ali alguns anos construindo tudo aquilo para ter o ferramentário para construir a casa. Impressionante. É impressionante mesmo. Eu vou ver se eu acho foto ou vídeos que a gente tem de lá, e aí eu vou compartilhar contigo. Se eu achar tempo também, compartilha até no final desse episódio também. Por favor, quero muito ver isso. E você é daqui de São Francisco, né? Você se criou aqui, né? Desde criança. Me criei aqui em São Francisco desde os 2 anos de idade. Olha só. E outro dia a gente estava conversando e você comentou que daqui a algum tempo também você tem uma ideia, um projeto de levar o seu trabalho a outras regiões também. Assim. Fazer uma marcenaria itinerante? Então, isso é uma vontade bem grande que eu tenho, assim. Sim. De pegar uma carretinha, colocar o que eu puder de máquina em cima e viajar por aí. Tem uma plataforma que é o Worldpackers também, que ele pede bastante ajuda de marceneiros, principalmente para construir os hostels, né? Então, eu tenho vontade de estar ajudando essa galera a estar construindo aí pelo mundão, pelo Brasilzão, primeiramente, né? É uma ótima oportunidade de trabalho também, né? É bem bacana isso também, sabe por quê? Porque assim, você inspira as pessoas mais jovens que querem empreender. Porque você é um jovem empreendedor, né? Tem 19? 22. Isso. Eu tô com 19 na cabeça. E é muito legal isso, sabe? Porque você já trabalha numa coisa que não é comum, você é novo, né? E já é o seu próprio patrão, você faz o seu trabalho, você tem o seu ofício, assim. E a faculdade de arquitetura te ajudou, te deu uma bagagem, assim, você acha, para poder trabalhar com a madeira ou... Não tem... Sem dúvidas, a faculdade de arquitetura ela foi uma grande ferramenta na minha vida para que eu pudesse ter uma noção melhor de tamanhos, uma noção melhor de desenho técnico também, né? Para poder criar as peças para os clientes. Muitos deles chegam sem saber como que vai querer aquela
aquele designer da peça. Então eu começo mandando algumas referências pro cliente, né? Até que a gente consegue unir e formar algo que o cliente realmente queira. Nossa, é isso que eu pensei. Sim. Então a gente vai trabalhando, vai conversando para que chegue numa conclusão, né? Que o cliente fique satisfeito. Mas isso somente foi possível porque eu tive uma carga muito boa, um conhecimento muito grande durante o meu período na faculdade de arquitetura. Isso te deixou mais preparado. Mais preparado, sim. Que bacana, que legal. Então, ainda falando sobre empreendedorismo, assim, eu queria que você falasse um pouco de tudo que, assim, você oferece de trabalho, assim, quais os pontos mais fortes, o que é mais procurado, assim, também, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de gravar e falando, assim, sobre os desafios também, né? Que você topa os desafios. Então, gostaria que você falasse um pouquinho de cada uma dessas coisas, assim. O que é mais procurado pelas pessoas, assim, e sobre os desafios quando aparecem, assim, se você tem uma história bacana pra contar pra gente sobre isso. Então, pra ser sincero, eu gosto muito de desafios, assim, eu gosto quando o cliente vem com aquela coisa impossível e fala, você consegue fazer isso pra mim? E eu sorrindo falo, consigo, mas na minha cabeça não tem como. E o lance é que uma experiência muito legal que eu tive, assim, com essa história, foi bem no começo, eu tava 4 meses trabalhando na marcenaria do meu tio ainda. Sim. E foi um amigo meu, o Marquito, né? Ele veio pra mim, mano, eu preciso de um beliche pra minhas filhas. Você consegue fazer? Meu, tinha 4 meses ali de carreira, né? Sim. E eu falei, consigo, você vai querer com cor ou sem cor? Olha! Daí ele falou, eu quero branco. Deu, pô, como que eu vou pintar esse negócio de branco? No fim, eu fiz ele todo em madeira maciça, fiz de cambará, usei também compensado naval e ele ficou no formato de casinha, com janela, fiz uma nuvem pra criança não cair lá de cima, com escadinha. Pintei ele todo com PU, que é tinta de carro mesmo, sabe? Passei. E eu falo isso porque é muito importante pra mim, porque no começo eu me entregar dessa forma foi muito importante. Foi essencial, foi né? Isso, essa palavra, essencial. Porque eu fui fazendo e no final, quando eu entreguei, eu falei, caraca, olha o que eu fiz. E eu fiquei feliz por mim, sabe? De conquista. Porque quando eu peguei, eu nunca imaginei que eu ia dar conta de fazer aquilo. E mexeu também com a sua autoestima, né? Com a sua autoconfiança, Autoconfiança. Né? Isso é bem importante. E traz um empoderamento muito grande pra gente ter coragem pra continuar, né? Sim. Porque eu falo assim, feliz e rindo e me lembrando, só que com certeza, como tudo na vida, teve vários momentos que a cabeça baixou e, nossa, e agora? O que eu faço? Sim. As máquinas queimaram, uma atrás da outra, assim, e agora? E agora? Compra outra e vai, sabe? Então, sempre indo pra frente. E a outra pergunta foi sobre, assim, o que é mais procurado ali, se tem algo que é um ponto forte, assim, não assim, que você faça melhor, mas que as pessoas procuram mais, assim, qual é o serviço que as pessoas procuram mais? Você disse que o teu forte também ali o pessoal procura bastante para fazer os banheiros de madeira. Sim. E o que mais, assim, que as pessoas procuram bastante? Então, além dos banheiros que são bastante produzidos, eu faço bastante mesas também. Sim. Mesas de jantar, mesas comuns, né? E o que sai bastante também são trabalhos pequenos, como prateleiras, nichos, coisas pro quarto, né? Sim. Sendo que também eu já fiz alguns projetos que eu achei muito legal fazer sobre uma estrutura no ambiente inteiro. Onde fiz algumas salas de terapias, por exemplo, né? Olha. Que a pessoa me chama no lugar e a gente conversa, tem ideias, ali pode ser uma mesa, ali pode ter prateleiras, aqui pode ter um lustre. E então a gente fecha um pacote e conseguimos fazer esse sonho virar realidade, né? E com certeza, como são várias peças, são um pacote fechado, o preço também se torna mais em conta, né? Mais acessível, isso é bacana, isso é importante. Isso é bem importante, né? E levando em consideração também que fica um lugar harmônico, onde todas as peças, onde todos os detalhes vão ser feitos com a mesma cor, com a mesma madeira, e isso cria uma harmonia no ambiente, deixando tudo mais leve, mais bonito. E mais, né? assim, mais estiloso, né? Cria uma identidade. Cria uma identidade e cria, assim, um ambiente único,
né? A pessoa, você pode até fazer outros parecidos, mas nunca vai ficar Nunca igual. vai ficar igual. Né? Isso eu acho que o pessoal procura bastante hoje, né? Ter uma peça única, uma coisa, né? E quem não procura deve procurar, porque o trabalho desse moço aqui é muito bacana. Eu tava pensando assim, agora falando sobre ambientes, tudo assim, e o Estúdio Inca tá precisando de uma cabine de gravação. Nossa, eu ia de falar voz. isso agora. Eu ia falar isso agora. Então, a gente tá precisando aí desse projeto Que pra interessante. gravar os músicos, né? Os cantores. Temos mais um assim. desafio, então, pra lançar pra Mais um ti. desafio. Bora. Fazer uma cabine de gravação pra nós. Bora, que vai ficar maravilhoso. Vai ser incrível. A gente tá chegando perto agora desse momento. Pra Sim. março a gente começa a receber os músicos que vão vir gravar Sim. com a gente. Que bacana. Inclusive, hein? você também pode vir gravar com a gente, porque ele toca violão e canta lindamente. Vai ser uma honra estar aqui com você. Então, mas você topa? Com Esse certeza. desafio? Então tá bom. Bora. Fechou, mas um desafio- acho que nem vai ser desafio pra ele. Olha, eu Pensa. acredito que agora pode segurar aí que o WhatsApp seu agora vai começar a chegar. que claro, bênção, que claro, claro. Fala aí os seus contatos também, né? Eu vou colocar depois a legenda, mas se você puder falar seu Instagram, seu telefone, WhatsApp, assim, para as pessoas poderem entrar em contato contigo. Claro. Então, o meu Instagram você vai encontrar lá, é Liberte Arte. Liberte com 2 T's no final e arte com T mudo. E assim já vai aparecer a logo lá. Sim. Mas como que foi essa transição? Porque assim, você teve o primeiro contato com 8 anos de idade, que aí você começou com as traves, depois passou mais alguns anos, você foi trabalhar junto com o teu tio, aí você começou a ganhar experiência, aprender um pouquinho. E aí, quando que foi o momento assim que você deu esse salto, falou, não, agora eu vou construir a minha marcenaria, a minha oficina? Que momento que foi? Como que aconteceu isso? Então, isso foi muito importante, assim, porque chegou uma hora que eu falei, estou pronto. E eu vou encarar isso de uma forma que vai ser muito boa. E eu peguei e falei assim, ó, nossa, meu avô tem uma chácara, né, então eu vou lá conversar com o meu avô para ver se ele me permite construir minha marcenaria lá na chácara dele. E até então eu fui lá, liguei pra ele, busquei ele, a gente foi tomar um caldo de cana junto, coisa que a gente não fazia tempo, assim, ó. E a gente conversou no último copo, depois daquela jarra, assim. Eu falei, ô vô, eu quero conversar com o senhor. E ele olhou pra mim, mas pode falar, meu filho. E então, tô com um projeto aqui e eu queria montar uma marcenaria. Mas só que eu preciso da sua autorização, porque ela seria lá no sítio. E ele com um sorriso imenso no rosto, assim, ele com todo prazer falou que eu poderia montar, que ele me ajudaria e com toda a honra, assim mesmo. Sim. E eu fiquei mais feliz que ele, porque, Sim. nossa, é um prazer pra mim estar perto, né? E acontece que dali pra frente esse sonho começou a criar uma possibilidade de ser real, né? Sim. Porque eu já tinha tudo na mão. Há 3 dias depois dessa conversa, o meu avô sofreu um acidente e veio a falecer. Uau. Então foi um baque gigantesco pra família, foi um acidente de moto, ele era super saudável e um homem que todos admiram, posso falar de boca cheia, assim, que eu nunca ouvi falar nada do meu avô. E isso poderia ter me derrubado, poderia ter feito eu ter desistido desse meu sonho, porque Sim. eu não ia ter ele lá comigo, mas eu agradeço muito, assim, porque isso me deu só mais força, sabe? Por que não? Né? Sim. Por que não agora? Agora que eu vou fazer mesmo, agora que eu vou honrar esse meu sangue aqui, agora que eu vou honrar esse meu ancestral e todos que vieram antes. E a partir dali me deu muita força, assim, ó, eu fiz a minha marcenaria tudo sozinho, todos os parafusos que eu coloquei na parede, fechei com madeira e tive a ajuda de algumas pessoas também, muito importante na minha vida, que me deram aquele empurrão, assim, me ajudando a ingressar, né, nessa atividade. E lá, na chácara, eu estou até hoje, né? Cada dia botando parafusinho a mais, colocando uma luz e fazendo as adaptações para que tudo flua da melhor forma durante o dia, né? E fazendo cada vez trabalhos mais e mais lindos. Que história forte, né? Assim, que história de peso, de acontecer tudo isso. E isso te dá força para você continuar, né? E tá crescendo, né? Tá crescendo cada vez mais. Que bacana, cara. Que superação. Eu acho que o segredo é a gente acreditar na gente mesmo, né? Sim. Na força que a nossa
O nosso coração tem, porque a mente ela pensa muita coisa o dia inteiro, mas o nosso coração ele fala uma voz só. E se a gente segue essa intuição, ele dá a direção, dá a direção certinho, assim, ó. Exatamente. E é bacana você trazer essa história aqui pro São Chico Podcast para as pessoas verem assim que é uma coisa visceral mesmo, né? Que é uma coisa de dentro que acontece. Claro, é o seu sustento, é o seu negócio, né? Você é um empresário acima de tudo, mas tem uma história por trás. Com certeza. E isso também cativa as pessoas a procurar o teu serviço, porque sabem da história. Quando a gente sabe da história e vê que tem o amor e tem o coração ali da pessoa, sabe que não tem como dar errado, né? Assim, o que aquela pessoa tá procurando, ela vai encontrar ali. Que sabe que ali tem algo que é genuíno, que é verdadeiro. Que bênção, que gratidão, bacana, né? Então, se você estiver procurando alguma peça aí, né, específica, personalizada, procure a Liberty Art. Sim. Né, que com toda certeza você vai encontrar assim, os produtos de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. É isso. Cristian, olha, é um prazer enorme poder te receber aqui, tá bom? Sucesso aí. É nóis, mano. Querido. Gratidão, prazer. Tamo Seja junto, sempre mano. bem-vindo aqui Prazer conosco. Estar aqui com vocês. Foi ótimo mesmo essa conversa. O prazer é nosso. Estar compartilhando um pouquinho de quem sou e do que faço. Sim, de poder assim também, né, trazer esse conteúdo para nós e divulgar assim o seu trabalho, porque o que a gente quer aqui é mostrar assim tudo que a cidade tem para oferecer, sabe? E o seu trabalho, começar com o seu trabalho, com a sua história, aqui para nós é bem importante. Então, gratidão, viu? Gratidão a todos. E é isso. É isso. Nos vemos em breve. São Chico Podcast. Tchau, tchau. Tchau. Já pensou em encontrar todos os tipos de serviços em publicidade e marketing para a sua empresa em um único lugar? Desenvolvimento de sites, e-commerce, campanhas de links patrocinados, spots comerciais, sala de podcast, produção musical e produção audiovisual. Agora você encontra tudo isso e muito mais em uma única agência. Estúdio Inca Web Produtora, localizada em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Acesse nosso site www.estudioinca.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 47 3307 9953. Estúdio Inca.